Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 NET. Neste programa de hoje, um convidado super especial já esteve conosco, acho que em 2 ou 3 ocasiões, e voltará, se Deus quiser. Primeiro, porque tem conteúdo. Segundo, porque é amigo, mas não vem aqui porque é amigo, mas porque principalmente tem conteúdo e tem sempre informações importantes. Ele está rigorosamente inserido no contexto da cidade, principalmente na área de planejamento. Planejamento é tudo hoje. Ele é um homem de planejamento. Mas, de repente, além de um homem de planejamento, é verdade, virou presidente do Conselho de Autoridade Portuária, um dos órgãos mais importantes do Complexo Portuário Santista, e por ser do CAP Santos, sem dúvida alguma, o CAP mais importante do país. Santos, o Porto de Santos, são referências nacionais e referências internacionais. E foi uma grande notícia para a cidade, principalmente porque foi mantida a filosofia de que o presidente do CAP é da cidade. Nada contra qualquer pessoa de fora, até mesmo estrangeiros, mas quem está na cidade, vive o dia a dia da cidade, sabe os problemas, as dificuldades e as necessidades de você conciliar essa convivência porto-cidade. Ele, mais do que ninguém, viveu isso. E viveu muito por quê? Porque também é um dos grandes articuladores, do Alegra Centro, programa de revitalização de toda a área central da cidade. Estamos falando, obviamente, você já sabe, conhece, Bechar Abdala Pestana Neves, ele que é o secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Santos, e desde a última segunda-feira é presidente do Conselho de Autoridade Portuária, substituindo o Sérgio Aquino, que deixou o cargo, que vai iniciar uma nova etapa da sua vida pública. Ao invés do tradicional, tudo bem, Bechar, vou fazer uma pergunta de pronto para ele. Meu caro Bechar Abdala, você prefere Fórmula 1 ou Turf? Quero te cumprimentar, Márcio, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e os telespectadores do ACS na TV. É pergunta dura, né? Turf ou Fórmula 1? Olha, eu na realidade gosto dos dois, por incrível que pareça. Escolha um. Mas se tiver que escolher, talvez agora a Fórmula 1 pelo momento. Saiu bem, hein? Saiu bem. Porque se ele tivesse, eu esperava que ele escolhesse o Turf. Que aí eu ia dizer, eu ia puxar, usar a figura, nenhuma ofensa, obviamente, mas é uma figura até certo ponto grosseira, mas não tem nenhuma intenção, pelo contrário, apenas para ilustrar a abertura do programa. Se ele escolhesse Turf, eu ia dizer que ele não é cavalo paraguaio, que ele é cavalo de raça, no sentido figurado. A figura do cavalo paraguaio, quem não sabe, é aquele cavalo que, na largada do páreo, sai na frente e nunca chega em primeiro lugar, chega sempre último. E se ele tivesse escolhido o Turf, eu diria que ele não é um cavalo paraguaio. Por quê? Porque desde o início era o mais cotado para o Conselho de Autoridade Portuária. Então, saiu na frente e chegou na frente. Mas como ele escolheu Fórmula 1, eu vou respeitar. Ou seja, Sebastian Vettel, de ponta a ponta, né? Largou na frente. Muito boa. Largou na frente e chegou na frente. Muito boa. Seu carro é bom, hein? É, muito boa a sua avaliação. Mas eu quero aqui fazer um destaque. Se realmente o nosso nome estava forte nessa sucessão do CAP, não é pelo nome em si, mas eu acredito, primeiro pelo fato de ser uma pessoa da região. Sim. Isso é muito importante para fortalecer um trabalho que está dando certo, e hoje o CAP de Santos é referência no Brasil, a todos os CAPs. Bom, tivemos sem dúvida alguma, uma gestão magnífica de Sérgio Aquino. Sim. Uma pessoa competente, capaz, hoje, correta. Talvez, hoje está entre as 3 maiores autoridades portuárias. Sem dúvida. De Santos, né? Um grande nome e que me ajudou muito no setor público. Eu que milito na área de planejamento há quase 30 anos, quase 3 décadas, sou funcionário de carreira concursado da Prefeitura de Santos e sempre militando na área de planejamento. Mas a oportunidade que tive de me aprofundar mais com as questões do Porto passaram necessariamente a vinda do Sérgio Aquino ao governo em 2005, foi realmente um divisor de águas nesse relacionamento. O que mostra, inclusive, Márcio, que a política empreendida pelo prefeito Papa está corretíssima de ter, na Prefeitura de Santos, criado uma secretaria de assuntos portuários e marítimos para aproximar esse elo. E aí, muita sorte de ter conseguido trazer uma pessoa da qualidade de Sérgio Aquino, que juntou
a fome com a vontade de comer, quer dizer, uma estrutura montada para isso e um homem extremamente competente, capaz para desenvolver esse tema. E aí, todos nós aprendemos um pouco com ele. É verdade, eu também aprendi muito e tenho aprendido muito, repito, é uma autoridade em termos de porto, é um negócio, o conhecimento é impressionante. Bom, eu disse, né, usando a figura da Fórmula 1, saiu na frente e chegou na frente. Quando é que você soube efetivamente? Porque o ministro esteve em Santos 2 ou 3 vezes ao longo desse período de transição, de sucessão, não que não, é lógico que ele cumprimentou, mas sobre o assunto não conversou com você, o Papa tentou puxar, que eu sei, e ele também não deu a mínima. Quando é que você soube efetivamente que você seria o presidente do CAP? Veja, nós soubemos, lógico, antes de sair a nomeação, já na semana, no início da semana, o nosso nome foi confirmado na publicação do Diário Oficial da última sexta-feira, há exata uma semana, e nós já, no início daquela semana, já havíamos, já estávamos sentindo aí que isso tudo estaria correndo nesse sentido. Passa, lógico, pelo entendimento que o ministro, de forma muito acertada, teve. Devo, muito provavelmente... Já conversou com o ministro? Nós estamos agora com uma reunião programada, se possível, para o final da semana que vem, está dependendo de uma... Em Brasília? Em Brasília, com ele, até para a gente conversar um pouco sobre o Conselho, colocar as prioridades, enfim. Isso é muito importante, essa aproximação, e mostrarmos efetivamente o trabalho que é realizado aqui, as nossas prioridades, enfim, vamos caminhar juntos. Ele teve eu diria, uma decisão acertada, não pelo fato de colocar meu nome, mas sim, pelo fato de ele ter escolhido uma pessoa da região cidade. E principalmente, isso eu preciso destacar, não é por vaidade, mas é uma constatação. Um representante do poder público municipal é um representante que ele está livre no sentido de não tendenciar, de tratar a questão de forma isonômica, de forma pública. Né? Ele tem o perfil da neutralidade. Exatamente. Eu vou fazer um break, mas na volta eu vou explicar rapidamente como se constitui o CAP e mostrar a importância disso que o secretário e presidente do CAP, Béchar Abdallah, está falando. Na volta nós vamos falar sobre isso. São 4 blocos, por isso a neutralidade é importante. Voltaremos em instantes com Béchar Abdallah, o novo presidente do CAP Santos. Santos é uma cidade portuária, responsável por 27% da balança comercial brasileira e tem o maior porto do hemisfério sul. Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje conversando com o novo presidente do CAP, amigo e secretário de Planejamento da Prefeitura de Santos, Béchar Abdallah Pestana Neves. Final do primeiro bloco, me equivoquei, falei que nós tínhamos 4 blocos. Por mim, nem 4, 5, tanto conteúdo e tanto assunto a gente tem a conversar. A nossa técnica, com certeza, não me dará mais um bloco, né? Porque eles são rigorosos. Então, nós vamos ter este bloco e mais um para encerrar. Mas no final do primeiro bloco, o Béchar, me permita chamar de Béchar, somos amigos, falava sobre a importância da nomeação. Primeiro, por ser da cidade, e segundo, porque o representante do poder público, ele tem a neutralidade que o CAP exige. O CAP tem 4 blocos. O bloco dos trabalhadores, o bloco dos consignatários de carga, o bloco do poder público, dos empresários, dos usuários, enfim, são 4 blocos. Todos têm licitamente interesse, os seus interesses. O poder público surge até como um poder moderador, o poder de equilíbrio. Isso você está falando, essa importância que você destaca também, né? Exatamente, Márcio. Nesse sentido, eu entendo que foi uma decisão acertada do ministro ter escolhido alguém da região e alguém ligado ao poder público.
para que a gente consiga dar sequência a um trabalho, como nós dissemos no primeiro bloco, tão bem conduzido pelo nosso sempre presidente Sérgio Aquino, e que hoje também o CAP, ele está muito maduro, ele tem um conjunto de conselheiros que realmente se destacam no cenário nacional. O CAP, ele é muito forte, o presidente Sérgio Aquino sempre falou isso, e eu que também presido, além da Secretaria de Planejamento que coordeno, eu presido dois outros fóruns, né, dois outros colegiados, que é o de desenvolvimento urbano e o CMDU? E o de desenvolvimento econômico, cuja associação comercial tem a vice-presidência nesses verdade. dois colegiados. Ramiro Marotti, como né? você é um entusiasta do assunto, um trabalho espetacular. E todos nós sabemos que não basta você ter uma condução boa e equilibrada. Você também precisa ter valores dentro do conselho, você precisa ter quadros no conselho que realmente façam a diferença. E nesse sentido, o CAP possui isso. O CAP hoje tem um conjunto de conselheiros da mais alta qualidade, pessoas que realmente conhecem muito do Porto, conhecem muito da cidade, da relação Porto-cidade. Tá aí você, Márcio, que também faz parte do colegiado, é um membro do CONSAD, que é um órgão extremamente estratégico e importante na administração da autoridade portuária. Então, veja, nós estamos hoje muito bem, eu diria, colocados com pessoas realmente comprometidas com a questão portuária, comprometidas com a cidade, enfim, conseguiremos, sem dúvida alguma, realizar um bom trabalho por conta dessa qualidade que nós temos de pessoas, de ideias e que hoje a gente já sentiu dentro do Conselho. Efetivamente, agora como presidente do CAP, quais são as suas prioridades? Eu acompanhei a sua posse, participei, tive a felicidade, aliás, uma posse extremamente concorrida, com a presença, inclusive, do prefeito Papo. Acompanhei atentamente o seu discurso também. Quais são as suas duas prioridades, objetivamente, duas ou três? O que você poderia destacar como presidente do CAP nesse início de gestão? Olha, são muitas, mas talvez três em destaque seriam, nesse momento, mais interessantes. Temos que discutir a questão do PDZ, o Plano Diretor de Zoneamento do Porto de Santos, que inclusive já passou pelo CONSAD. Foi aprovado pelo CONSAD e encaminhado agora para o CAP. Agora 515 páginas. Esse documento ele é estratégico para nós. É a Constituição do Porto. Exatamente. Né? Nós teremos que tratar esse documento com muito carinho, muita cautela. Temos que verificar a sua compatibilidade com todos os planos estratégicos regionais que nós temos aqui. E tenho certeza que está fácil, porque nós já estávamos conversando com a autoridade portuária e construindo isso. Eu digo isso porque aprovamos no meio do ano passado um plano estratégico para Santos, que foi o novo plano diretor, cuja a expansão portuária, a duplicação do Porto de Santos já consta dessa carta municipal, aprovada já na Câmara, já é lei, e tudo isso foi conversado e tratado em conjunto com a autoridade portuária. Então, na verdade... PDZ 1, segundo... PDZ é uma prioridade, sem dúvida alguma. A segunda prioridade é a questão das tarifas. Eu conversei na última reunião do CONSAD, eu conversei diretamente com o presidente Serra sobre isso, que é uma preocupação da CODESP e também dos empresários. Aí, nesse contexto, está o custo Brasil, o custo Porto de Santos. Exatamente. Né? O CAP precisa tomar uma decisão muito equilibrada nesse momento, muito equilibrada, porque passa, sem dúvida nenhuma, pelo tão discutido custo Brasil, mas nós temos que, sem dúvida, avaliarmos algumas variantes que são precisos. É preciso que a gente realize, na verdade, uma análise com critérios para que não se cometam injustiças. Lógico, se por um lado o Porto de Santos continua batendo recordes de movimentação, dando lucro e muito bem, dividindo ainda seu lucro com os trabalhadores, enfim, realizando uma tarefa corretíssima que vem sendo administrada aí na gestão do nosso presidente José Serra. Por outro lado, também há passivos, e a autoridade portuária está eliminando passivos, já teve um investimento grande aí no último ano, mesmo com a eliminação de passivos ainda teve lucro, mas é preciso se analisar também que fazem 7 anos que as tarifas não são reajustadas, e um país como o nosso, 7 anos, mas foi um grande é muita coisa. O presidente Serra é elegante, e eu indaguei sobre isso objetivamente. Ele não fez crítica pessoal a ninguém, falou, mas foi um problema de gestão, ele foi delicado. Exatamente. Mas foi uma decisão, foi um comportamento, uma gestão equivocada. Você ficar 7 anos sem reajuste de tarifa
resultado vinha. Agora um pedido da ordem de 60%, Pois é. ninguém quer dar, né? É lógico. Bechara? Mas por isso que eu digo que a discussão tem que ser muito equilibrada. Você sabe que esse documento, né, esse estudo está sendo realizado dentro de um grupo de trabalho, que eu já estou solicitando ao seu coordenador que possa concluir pelo menos uma etapa desse trabalho retornando à plenária, porque é preciso uma resposta do CAP. O CAP deve isso à autoridade portuária com maior rapidez. Infelizmente, nós já temos esse documento há algum tempo sendo analisado em nosso colegiado. Não dá mais para esperar. É preciso que a gente avance no sentido de chegar a um ponto de equilíbrio. É isso aí, Eu acho que o grande desafio é encontrar um ponto de equilíbrio a essa questão. E onde você fala ponto de equilíbrio, para mim está bom senso, Exatamente. atendendo às necessidades, para não comprometer o próprio porto, e ao mesmo tempo atendendo às necessidades da CODERJ e atendendo também os empresários, que querem permanecer competitivos sob pena de comprometer. Exatamente. Mas E eu como estou curioso. terceira, Pois é, você citou um PDZ, 2 tarifa. O terceiro eu não sei, esses dois eu sabia. Em terceiro, eu digo o seguinte: o grande desafio que os portos brasileiros, mas em especial o Porto de Santos, passa é a infraestrutura. E nesse sentido, nós temos gargalos. O E problema de principalmente acessibilidade. né? gargalos que, inclusive, impactam muito a região. Então, nós temos hoje graves problemas de trânsito de caminhões, da entrada de cargas no porto, que complica a vida do porto, porque os caminhões não acessam com facilidade, e complica a vida da cidade, porque causa congestionamento. O CAP estabeleceu uma portaria importantíssima que entra em vigor a partir de 1º de julho, que remete ao agendamento dos caminhões para fazer a carga e descarga, e eu colocaria esse trabalho, o trabalho de logística, o trabalho de nós ajudarmos a autoridade portuária na implementação de infraestrutura e principalmente nessa questão da chegada dos caminhões, trabalharmos o agendamento e outros projetos que são necessários para a minimização dos impactos é fundamental. Olha, o CAP é tão importante, eu não sei pouco qual é o tempo que nós temos, praticamente encerrando, estamos caminhando para o break, mas o CAP é tão importante. Terceiro bloco, vamos falar isso rapidamente, que eu quero abordar outro aspecto, um projeto importante com o secretário Bechara. Mas dessa semana passada, um grupo coordenado pelo próprio Bechara, um negócio que aparentemente, entre aspas, é bobo, simples, é até irrelevante dentro do contexto do tamanho do porto. Nós tivemos uma reunião coordenada pelo secretário Bechara, dentro do CAP, um grupo do CAP, sobre água de lastro. E da água de lastro nós fomos à lavagem dos porões. Foi uma das reuniões mais importantes em termos culturais, pelo menos para mim. Um negócio impressionante. Vou tentar abordar isso com o Bechara no terceiro e último bloco, mas foi sensacional. Para você ver a que ponto chega. Sabe o que é água de lastro? Ele explica depois. Fique conosco. Acesse o site da TV Com, www.tvconsantos.com e fique por dentro da nossa programação. Voltamos com o nosso ACS na TV, último bloco, infelizmente, e recebendo hoje o secretário de Planejamento e novo presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos, Bechara Abdala Neves. Deixei rapidamente, que eu quero entrar num outro assunto com você, no final do segundo bloco, Bechara, a reunião que nós tivemos num grupo que você coordena e eu participo, sobre água de lastro. Só para o telespectador entender a complexidade do porto de um navio. O que é água de lastro? Água de lastro é aquela que os navios necessitam carregar em seus compartimentos para que mantenha a estabilidade, o equilíbrio da embarcação e ela não venha adernar, virar, enfim. Ele funciona como se fosse um contrapeso, ele trabalha no sentido do equilíbrio da embarcação. Garante a estabilidade, né? E é importante porque você veja, um navio sai, o exemplo que houve no nosso grupo, o navio sai da Tailândia, capta água na Tailândia, joga de uma maneira assim simples nos seus porões, certo? Essa água pode ter, como eles escreveram, alienígenas ou espécies exóticas, ou seja, que trariam para o nosso país, para o nosso Porto de Santos.
Então eles são obrigados a despejar em águas internacionais, é isso? Sim, nós temos um regramento que precisa ser feita a transferência a 200 milhas da costa. O lançamento dessa água, se você traz ela de um outro país e vai mudar, é importante fazer isso para que a gente mantenha o equilíbrio ambiental, que não introduza nenhuma espécie marinha, que não haja mais predadores e possa, de certa forma, ocasionar um desequilíbrio. Então, é um assunto extremamente importante do ponto de vista ambiental e nós estamos trabalhando com muita seriedade em conjunto com a Superintendência de Meio Ambiente da Autoridade Portuária. Chama-se Alexandra. Alexandra, aliás, ela fez uma apresentação muito interessante. Rapidamente também, esse assunto está encerrado, mas rapidamente não, mas eu quero conversar com você a semana passada. Alguns dias atrás, nós tivemos a apresentação oficial na Prefeitura, apresentação que você participou. Está dentro da sua área, impressionante, entra como planejamento, entra como alegracento e entra como presidente do CAP. Foi apresentado oficialmente chamado o projeto Porto Valongo, ou seja, para quem não sabe, ali mais ou menos atrás da alfândega tem 8 armazéns completamente abandonados e o objetivo é revitalizar aquela área. Você gostou do projeto? Maravilhoso, eu tive a honra de participar desse grupo de trabalho. Nas 3 áreas, né? CAP, planejamento e Alegra Centro. Sempre. A nossa área de planejamento ela é muito grande, né? Ela pega, na verdade, todos os temas da cidade. E nesse sentido, nós tivemos um trabalho importante, criamos um grupo de trabalho coordenado pela CEP, Secretaria de Portos, em Brasília, mas aqui em Santos a Autoridade Portuária faz parte, representando ela o Renato Barco, que é diretor da CODESP. De planejamento da CODESP, e o Sérgio Aquino coordenando pela Prefeitura de Santos. E no grupo da Prefeitura eu faço parte pela Secretaria de Planejamento, assim como a Secretaria do Meio Ambiente, também fazem parte desse processo. Nós construímos uma proposta do novo Waterfront de Santos. Um trabalho maravilhoso que é desenvolvido nessa região do Porto Antigo de Santos, uma região que não se presta mais para o uso da carga. Degradada, né? Totalmente degradada. Hoje ela serve de depósito da Autoridade Portuária, lançamento lá de resíduos, não tem mais serventia do ponto de vista operacional. E lá ali nós construímos um projeto fantástico, maravilhoso, um sonho do prefeito Papa, de cerca de 8 anos atrás, como foi colocado no seminário da semana passada. E ele mesmo na apresentação lembrou, ele ainda estava na Secretaria de Planejamento, no cargo que hoje eu ocupo. Ele tinha saído da CET e tinha passado para a Secretaria de Planejamento. Exatamente, e foi lá na sala onde hoje eu tenho a honra de também poder estar, é que ele foi o mentor e trabalhou muito. Significa que você é candidato a prefeito também? Não, só para saber. O nosso candidato a prefeito só sabe quem é. Por favor. Então, nesse sentido, nós temos um projeto que foi muito discutido com a sociedade, muito discutido com a autoridade portuária. Contamos agora com a consultoria de uma empresa que tem experiência mundial, a Arup, uma empresa que está sediada em Londres, tem também escritórios na Espanha, enfim, no mundo inteiro. É uma autoridade a Arup hoje na questão de revitalização de áreas portuárias. E esse projeto que nós estamos trabalhando, ele será um divisor de águas, será uma referência mundial, porque será um projeto de revitalização daquela região, trazendo para essa região também atividades do porto. O novo terminal de passageiros estará também situado nessa região, onde desfrutará de toda a infraestrutura que a gente tem no centro da cidade, com casas de câmbio, com restaurantes, com museus. Isso, traduzindo para o nosso telespectador. Então, aquela área revitalizada, uma revitalização, uma recuperação, nós teremos ali terminal de passageiros, lojas, restaurantes, um centro empresarial. O Museu do Mar, a USP e a Unifesp estão lá. Marina, uma marina maravilhosa, restaurante, ateliês, um prédio fantástico de escritórios, um hotel no Waterfront, vista a marina. É um projeto realmente maravilhoso. Já está disponibilizado no site da Prefeitura, né? Desde o lançamento da semana passada. Nós já temos hoje no site e aí fica fácil para as pessoas conhecerem um pouco mais isso. E agora estamos numa fase de aprimoramento do projeto, principalmente com as audiências públicas, para que a gente possa também democratizar essa informação e pegar as várias contribuições aí. Um projeto maravilhoso que deixará... Ele está à altura do Porto de Santos, o maior porto do hemisfério sul, da América Latina. É preciso realmente um projeto como esse. Na solenidade de apresentação, alguns dias atrás, houve a participação, inclusive, do Ministério Público, do promotor Dauri, nosso amigo. Sim. E há uma uma boa ousadia ambiental.
passa pelo Ministério Público? Está passando? O Ministério Público, ele tem a obrigação de fiscalizar Sim, os sem atos dúvida. executivos. E o ele Dauri tem faz sido muito bem. um grande parceiro. Doutor Dauri, como nós o chamamos, está sempre conosco. Eu tive... Ele é um homem de diálogo, Sim, isso é nós importante, tivemos né? várias Não é xiita, reuniões. né? Isso, é uma pessoa de muito bom senso e estive com ele pessoalmente, explicando o projeto. Ele tem algumas sugestões a aperfeiçoar o projeto, que é muito bom. Agora, nós temos um projeto conceitual e o objetivo nosso para o desenvolvimento do projeto arquitetônico é a elaboração de um concurso público, que nós ainda estamos estudando se será um concurso nacional ou internacional, ou pegará o mundo inteiro. E nesse sentido, nós teremos então aí o projeto arquitetônico a ser definido. E aí então, doutor Dauri de Paula Júnior trouxe algumas contribuições positivas para o aperfeiçoamento no momento de se executar o projeto de arquitetura. Infelizmente, estamos encerrando. Grosso modo, foi apresentado, durante a apresentação foi possível constatar isso. É da ordem, esse projeto global exigirá um investimento superior a 500 milhões. Sim. Obviamente, investimento público e privado. Sem Mais dúvida. ou menos é esse valor, Sim. né? 500 e poucos milhões. Infraestrutura por parte dos órgãos públicos, aí lê-se aí tanto o município, como o Estado, como a União, como a própria autoridade portuária, e 75% são os empreendimentos, as atividades, os negócios que lá serão realizados. É uma grande PPP, é uma revolução, sem dúvida não, que vai transformar a região e vai colocar Santos no cenário mundial, ainda mais com o Museu Pelé inserido nesse contexto, será uma referência mundial. Sim, e privilegia principalmente o visitante, o transeunte e não o veículo. Exatamente. O veículo individual. É realmente, no contexto da Bolsa de Café, lembrou bem o secretário, o próprio Museu Pelé, enfim, toda essa infraestrutura que vai ser criada, centro empresarial, lojas, restaurantes. Olha, vai ser sem dúvida alguma espetacular e muda, recupera definitivamente aquela área e torna aquela área uma das áreas mais atraentes de Santos e do Brasil, como aconteceu em Vancouver, como aconteceu em Puerto Madeiro, como aconteceu na China, como aconteceu no Japão. Exatamente. E como aconteceu recentemente em Santander, na Espanha. Exatamente, é isso. E o grande diferencial do nosso projeto, totalmente articulado com o Centro Histórico, é a ida do programa Alegra Centro em direção à linha d'água. O maior patrimônio que nós temos no município de Santos é o mar, é a água. Verdade. E é nesse sentido que o Alegra Centro, que valoriza os bens culturais, está caminhando em direção à água e integrando Porto, o mar, a cidade, ao Centro Histórico. Muito obrigado, estamos encerrando. Já estava nervoso, já estava lá, veio um cartazinho, vocês não veem, mas vem lá um break. O break não, acabou, fim, terminou. Só para não deixar, para dar a informação correta, o nosso CAP, para dar o nome oficial, tem o Bloco do Poder Público, do qual o Bechara faz parte, tem o Bloco dos Operadores Portuários, tem o Bloco dos Trabalhadores e o Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários do Porto de Santos. São 4 blocos e o Porto, hoje, o presidente do CAP integra o Bloco do Poder Público. Quem vai assumir no seu lugar? Ainda não está definido. Eu passo. Quem indica é a Prefeitura? Sim, a Prefeitura. São os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão que lá estão representados como titular e como suplente. Bechara, parabéns. Sucesso, conte com a gente lá no CAP, na Associação Comercial. Aliás, nós já trabalhamos juntos faz tempo e eu estou muito entusiasmado, principalmente com o trabalho no CAP, no COSAD e na própria Associação Comercial, é lógico. Muito obrigado, sucesso para você e até a próxima vez. Obrigado, Márcio, mais uma vez, e a todos que nos assistem aí, um forte abraço a todos. Conversamos com Bechara Abdala, o novo presidente do CAP Santos. Seja feliz.